Galera, Quarteto Fantástico é a volta por cima da Marvel? É o sucesso dentre todos os outros fracassos que a produtora vem fazendo nesses últimos anos? Bom, eu já assisti Quarteto Fantástico e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre esse filme e ver se o filme vale a pena ou não. Será, curiosos, que vai bater Superman? Depois da vinheta eu te conto. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a este canal aqui. Ó, aqui é feito pra gente que gosta de cultura pop, que gosta desse multiverso nerd, então tu não pode perder nenhum novo vídeo, ó. Se eu fosse tu, me inscreve aí, deixava o like, que ajuda demais aqui o canal, ó. Pá, é rapidinho, tu não vai demorar nem um segundo e você vai fortalecer essa comunidade de curiosos, pô. E bom, galera, como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu assisti Quarteto Fantástico e... uou, vocês fizeram isso mesmo, Marvel? Pô, curiosos, tem muita coisa pra gente falar sobre esse filme, cara. Muita coisa mesmo. Mas, por enquanto, vai ser sem spoiler. Esse vídeo aqui vai ser sem spoiler. Depois, lá pra frente, vai ter um spoilerzinho. Mas quando tiver, eu vou avisar. Então, vai aparecer um banner aqui, ó, gigantesco com um spoiler escrito. Então, já fiquem avisados, ok? Bom, galera, primeiro vamos falar do contexto geral do filme. O filme é ótimo, cara. É ótimo. Um ótimo filme da Marvel, finalmente, pô. Nesses últimos anos, tá osso, cara. Tá difícil de ter um filme bom da Marvel. Mas Thunderbolt já havia dado a esperança pra gente, né? Porque tinha sido bom o filme. Inclusive lá na minha crítica eu falei que o Thunderbolts, ele era um ótimo filme, nota 8,5 assim. Ele já era um filme um pouquinho diferente dos convencionais da Marvel. Era um pouco mais sério. E esse filme do Quarteto Fantástico, cara, é excelente. É muito bom mesmo, galera. E curiosos, como vocês sabem, depois daquelas declarações polêmicas do elenco, dos diretores, pô, isso afastou muita gente do filme que esperava que esse filme fosse bem mais ruim e não tava mais animado pra assistir o filme. Por exemplo, o meu hype, ele baixou um pouco. Mas quando foi se aproximando do lançamento do filme e foram lançados todos os outros trailers, cara, aí sim eu fui hypando de novo. E é isso que agora a gente chegou no filme, cara. Eu assisti o filme e agora eu posso aqui vir falar pra vocês que o filme realmente é muito bom. Aquela história que pra nós, pra quem já tava ligado nesse filme, não surpreende muito, né? Aquela história do Galactus tentando destruir a Terra. Ou se não, querendo o Franklin Richards, que é o filho da Sue Storm e do Senhor Fantástico, em troca do planeta. Assim, eles já haviam entregado esse plot lá no último trailer que tinha saído. E aí até deu uma estragada um pouco. Eu acho que eles poderiam ter segurado mais, porque esse plot é muito explorado no filme. É o plot principal, galera, do filme. Inclusive, eu acho que esse plot do Franklin Richards teria bem mais impacto se eles não tivessem revelado lá no trailer, tivesse deixado pra gente descobrir lá no cinema, que aí sim o impacto ia ser, sei lá, 2 vezes maior. Mas mesmo assim, galera, o plot é muito bom, o impacto que você sente lá assistindo o filme também continua muito forte. Afinal, pô, aqui a gente tem um dilema moral. A Sue Storm e o Reed Richards tendo que escolher entre a Terra ou seu filho. E aí? Quem você escolheria nessa situação? Você que é pai, você que é mãe, quem você escolheria nessa situação? É complicado. E esse dilema, esse drama, cara, é muito bom no filme, muito bem explorado. Os personagens do Pedro Pascal e da Vanessa Kirby, cara, são muito bem explorados e a gente vive esse drama junto com eles. Pô, será que eles vão entregar o filho mesmo pro Galactus pra poupar a Terra? Ou será que eles vão bolar outra ideia? E aí o filme vai desenrolando em cima dessa história, em cima desse drama, que durante todo o filme é muito bem desenvolvido e a gente se emociona junto. Mas com essa pequena ressalva, galera, se eles tivessem segurado essa informação só pro filme, não tivesse liberado no trailer, seria, cara, bem mais impactante, bem mais. Outra coisa que é muito importante da gente falar aqui sobre esse filme é o visual dele, cara. O visual tá muito bonito. Muito bonito, cara. Aquele estilo puxado para os anos 60 e ao mesmo tempo coisas muito futuristas que estão muito fora da nossa realidade, sabe? É um passado, porém, mais tecnológico do que o nosso futuro hoje. E você vê que como o Quarteto Fantástico tá ali há muito tempo já, e aí inclusive tem até uma retrospectiva lá no começo do filme, em que eles ganham os poderes, voltam pra Terra e ficam famosos, você percebe durante todo o filme que o visual, tanto das cidades quanto daquele mundo, dos aparelhos, tudo é influenciado pela família, cara. O Reed Richards, ele influencia muito aquele mundo com a inteligência dele, criando dispositivos novos, tecnológicos, futuristas. E a gente vê tudo isso na cidade. A cidade é toda modificada por causa do Quarteto Fantástico, ou seja, eles realmente dão um verdadeiro impacto pro ambiente.
E aproveitando, galera, que eu tava falando sobre a introdução, né, que eles introduzem pra gente quem é o Quarteto Fantástico, como eles conseguiram os poderes. Pô, em menos de, sei lá, 15 minutos eles já fazem essa introdução, a gente já entende tudo da história deles, né, de como eles foram pra lá, como eles voltaram, como é que eles ganharam os poderes e tal, a primeira batalha deles. Tudo isso é dito dentro desses 15 a 20 minutos, que você já entende tudo, você já fica por dentro de tudo que tá acontecendo ali naquele universo. Que, se eu não me engano, a Marvel denominou de 828, né? Agora, na questão de personalidade e atuação dos personagens, pô, aqui a gente tem uma gama de variedade de personalidades que é muito legal da gente acompanhar. Falando especialmente dos 4 principais, né, que é o Johnny Storm, o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível e o Coisa, pô, os 4 têm uma vibe muito legal de família entre si. Cada um tem suas relações, né? O Reed sendo mais inteligente, ali você vê que todos os personagens ali são inteligentes. Os 4 são. Afinal, eles são cientistas, pô, astronautas. E a gente sabe que pra chegar nesse cargo, nesse nível de trabalho, você tem que ter pelo menos o mínimo de inteligência possível. Então todos os personagens ali têm uma vibe mais de quadrinho, que todos os 4 são inteligentes. Porém, o Reed Richards está em outro patamar, meu amigo. Tá em outro patamar. Ele é muito bem retratado aqui, muito inteligente, cara. É o líder da equipe, mas cada um tem a sua função. E o Pedro Pascal, ele desempenha um ótimo papel aqui como Reed Richards, cara. Por mais que, vamos combinar, né, galera? Eu não acho tanto o Pedro Pascal idêntico assim ao Senhor Fantástico dos quadrinhos. Mas, pra esse filme, vai, né? É o que temos pra hoje, então fazer o quê? Mas tirando esse detalhe de que ele não é tão parecido com o Senhor Fantástico dos quadrinhos, ele atua muito bem, cara. Ele passa um ar de seriedade, de cara ultramente inteligente, e que você sabe que ele tem sempre um plano A, um plano B ali pra qualquer questão, pra qualquer situação. E isso eu achei fantástico, cara. Desculpa o trocadilho aí, galera, eu sei que tá ruim. E assim, a Vanessa Kirby como Sue Storm tem um dos papéis mais importantes do filme, mas é complicado, cara, a gente falar assim, ó, esse personagem aqui é o mais importante do filme, é o mais principal. Assim, o filme é tão bom, ele consegue distribuir o protagonismo tão bem entre os 4, que você não consegue decidir qual que brilha mais, qual que brilha menos, porque todos têm uma função, todos brilham, sei lá, na minha visão, do mesmo jeito. E como eu falei, a Vanessa Kirby, ela faz uma Sue Storm, que ela é mãe, tá? Ela é, sabe, mãezona mesmo, ela cuida dos outros 3, ela é o elo, assim, emocional, né? De cabeça emocional, ela é o que mais lidera essa equipe. E ao mesmo tempo a gente acompanha o desespero dela. Afinal, a vida do filho dela tá em jogo. E aí ela tem que escolher. E essa escolha, cara, acaba com o psicológico dela. E é muito legal a gente acompanhar isso durante todo o filme. Ao mesmo tempo em que ela se prova ser mais forte do que a gente pensava. Tudo isso para proteger o seu filho tão querido, que é o Franklin Richards. E ao mesmo tempo ela consegue ser a esposa ideal do Senhor Fantástico e também uma mulher impecável, cara. Então eu gostei bastante da Mulher Invisível, e a Vanessa Kirby, cara, manda muito bem como Sue Storm. Já em nível de importância, né, como eu falei, é muito bem dosado entre os 4, mas eu consegui perceber, assim, uma diferença pouquinha entre os personagens. Eu tô seguindo mais ou menos essa linha. O Senhor Fantástico primeiro, já falei, a Sue Storm, e depois, cara, por incrível que pareça, o Tocha Humana tem uma importância gigantesca aqui, cara. Ele tem um plot junto com a Surfista Prateada. E o que eu mais me surpreendi nesse filme é que eles se aproximaram um pouquinho mais dos quadrinhos em relação ao Tocha Humana. Sabe por quê, galera? O Tocha Humana do Chris Evans, ele é ótimo, cara. Eu gosto demais daquele Tocha Humana porque ele é muito engraçado, ele é pegador, ele é mulherengo, aquele galã, sabe? Porém, eu não sinto tanto que aquele filme retrata a verdadeira personalidade intelectual do Tocha Humana, ou seja, ele não se mostra tão inteligente assim. Pode ser que seja, mas o filme não dá a entender isso. E aqui nesse filme, cara, eu me surpreendi porque eles retratam um Tocha Humana, um Johnny Storm muito mais inteligente, cara. O cara é inteligente. Como eu falei, todos os 4 são inteligentes. E o Johnny Storm, ele também é inteligente, tanto que ele resolve um mistério lá do filme em relação à Surfista Prateada, que a gente vai falar na parte com spoiler. E assim, o Joseph Quinn é muito carismático, ele consegue entregar um Tocha Humana que é mulherengo sim. Nesse filme aqui, ele é mulherengo. Talvez não mulherengo, mas ele é galã, entendeu? Ele se apaixona pelas mulheres. E ele é engraçado, divertido. E como eu falei, cara, o Joseph Quinn é um poço de carisma e ele manda muito bem aqui, cara. Eu gostei demais dessa interpretação de Johnny Storm. E sinceramente, eu pensei que não ia gostar tanto assim quanto eu gostei. E o Ebba Moss também, ele manda muito bem como Coisa, galera. Mas eu acho que em nível de importância ele fica um pouquinho abaixo dos outros. Mas mesmo assim, ele é um cara
que manda muito bem no papel de coisa, especialmente, cara, quando ele tá no espaço, porque ele é o piloto principal. Então, cada um, como eu falei, tem sua função na equipe. E ele é o piloto principal. Então, nas cenas de ação no espaço, que é de tirar o fôlego, que é aquele visual, cara, parecendo, sei lá, filmes muito alucinantes do espaço. Galera, a gente tem cada cena de ação incrível, cara, no espaço. Pra mim, a melhor parte do filme é quando eles estão lá na nave do Galactus, no espaço, e tem aquelas cenas de ação, cara, com a nave. E o coisa que manda muito bem, porque ele é o piloto. Antes dele se transformar, de ganhar os poderes, ele era um dos pilotos, talvez o piloto principal. E aqui ele continua com essa função, né? Ele é o piloto e quando chega na Terra, ele também é aquele cara do grupo porradeiro. Ele gosta de dar porrada nos vilões. Porém, por essa parte, eu sinto um pouquinho de falta a mais, sei lá, de um peitoral, de um músculo, mais liberdade, mostrando mais o tanquinho petrificado. Porque eu senti que o Coisa ficou, sei lá, com muita roupa no filme. O cara parece que tá com frio toda hora, galera. Porque tá toda hora com a camisa comprida ou um casaco. Pra mim, o melhor visual do Coisa nos quadrinhos é aquele visual só com shorts. E o peitoral assim, ó, exposto mesmo, pros vilões criar medo. Mas aqui no filme a gente não tem isso. A gente tem um Coisa bastante coberto. E também a gente vê que ele tem a personalidade de porradeiro. Porém, no filme, a gente não vê tanta porrada dele assim. Inclusive, se a gente for comparar esse Coisa aqui com o Coisa lá de 2007, esse aqui, meu amigo, é um poço de paciência. Porque o Coisa lá de 2007, o bicho era sem paciência. Queria bater em todo mundo, queria tacar o pau em todo mundo. Já isso aqui, ele é mais calmo um pouquinho. Pra ele sair do sério, tem que ser uma coisa um pouquinho mais estressante. E eu acho que isso é simbolicamente retratado na frase "tá na hora do pau", porque ele passa o filme todinho sendo importunado pelas pessoas falando: olha, tá o quê? Tá na hora do quê? Tá na hora do quê? Fala aí, fala aí. E o Johnny Storm também enche o saco dele: olha, e aí, Ben, tá na hora de quê? E aí ele empanca e não quer falar a frase. Mas aí, cara, você já sabe, isso não é spoiler, tá na cara. Mas lá no final ele fala a famosa frase: tá na hora do pau. E saindo dos quatro principais, galera, eu queria dar uma ressalva também pra Julia Gardner, que mandou muito bem como a Shayla Ball. Eu pensei que não ia ser boa essa personagem, eu pensei que realmente seria um ponto bem negativo do filme. Porém, ela faz um ótimo papel, tá? Faz um ótimo papel. E o roteiro deixa bem explicado o porquê. Faz sentido de o porquê escolheram a surfista prateada ao invés de surfista prateado. No roteiro, faz sentido. Então, eu gostei que eles deram uma explicação e deram uma encaixada boa de o porquê dessa escolha. E assim, galera, pra mim, a melhor cena de ação é com ela. Ela tem a melhor cena de ação do filme. E aproveitando que eu estou falando dela, eu queria aproveitar e emendar logo no CGI, porque o CGI desse filme, cara, tá de brincadeira, cara. Que CGI bom. Em nenhum momento eu percebi assim: nossa, isso aqui é um boneco, isso aqui tá ruim. Cara, todos os momentos estão muito bons do filme, exceto o momentinho lá do nascimento do Franklin Richards, que a gente percebe que ali é tudo um bebezinho ali digital. Não tem como, você percebe ali na hora que é um bonequinho de um bebê. Pelo menos pra mim, galera. Eu não sei vocês que já assistiram, comentem se vocês também estranharam naquela parte do nascimento do Franklin, se ele ficou meio estranho também na visão de vocês, porque na minha ficou. Mas fazer o que, né? Não vão trazer um bebê renascido pra fazer a cena, então acho que a única saída era um CGIzinho mesmo. Mas de resto, cara, o CGI tá impecável. O CGI do Galactus, cara, tá uma brincadeira de lindo, pô. Eu confesso que eu tinha achado meio estranho assim no trailer, né? Achei meio estranho aquela surfista prateada. Opa, isso aqui tá parecendo PlayStation. Mas depois que eu vi no filme tá muito bom. No filme não tem o que falar. A gente se acostuma rápido com o visual dela. E a galera dos efeitos especiais tá de parabéns. Fizeram um bom trabalho. Então, resumindo, galera, Quarteto Fantástico é um ótimo filme da Marvel. Uma muito boa surpresa. Que na minha visão tem um roteiro um pouquinho melhor do que o Superman. Então, ele é um pouquinho mais filme do que o Superman. Não tem como negar isso. Porém, outros quesitos me fizeram gostar mais e me apegar mais com o Superman. Se eu tivesse que dar uma nota, a minha nota seria 9. Mas assim, os dois filmes estão muito parelhos. Mas se tu curioso, comenta aí o que tu achou. Quem está melhor, Superman ou Quarteto Fantástico? Tu que já assistiu os dois filmes. Pô, eu não quero dar minha opinião sozinho, pô. Comenta aí também que eu quero ver a tua opinião. Agora, galera, vamos falar com spoiler, meu amigo. Com spoiler. Então, se tu não liga pra spoiler, simbora. Se liga, assista o filme e depois tu volta aqui. E aí a gente continua a conversa, beleza? Recado dado, vamos prosseguir. Bom, galera, o filme retrata aquela história que a gente já sabia, né? Porque já tinha vazado, já tinha rumores de que realmente o plot do filme é o Galactus tá vindo pra destruir a Terra. E aí
ele vê que tem um garoto que tá nascendo na barriga da Sue Storm que é muito poderoso, tem um poder cósmico absurdo. Então, galera, ele vê, opa, esse menino aqui pode me libertar dessa fome eterna e insaciável, porque o Galactus ele sai consumindo mundos eternamente, insaciavelmente. E aí ele vê que o Franklin Richards é uma saída pra ele parar com essa fome insaciável. Então ele quer o menino do Reed Richards. E aí, cara, o drama no filme se concentra nisso, né? Entre a Sue Storm e o Reed Richards, resolvendo, e aí, será que a gente vai entregar o nosso bebê pra salvar o mundo? Ou a gente vai entregar o mundo pra salvar o nosso bebê? E nessa discussão ética e dramática, o povo tem certo momento que fica contra o quarteto, né? Porque, pô, vocês tiveram a chance de salvar a gente e escolheram não entregar o bebê. E aí depois tem um discurso lá da Sue Storm, né, que ela fala que a gente tem que se unir e resolver isso como uma família, né, porque nenhuma mãe consegue abandonar um filho. Então, depois desse discurso, o pessoal meio que fica do lado de novo do Quarteto Fantástico e eles todos trabalham de ter um jeito de escapar dessa destruição que o Galactus vai causar. E então o Reed Richards chega numa solução que ele cria um portal de teletransporte, cara, ele testa até com um ovo lá. E aí com isso ele tem a grande ideia de transportar a Terra para outro lugar no espaço, para outro sistema solar. Tipo, a ideia do Reed Richards para salvar a Terra e ainda assim o seu bebê é pegar a Terra e transportar para outro sistema, com outra estrela, numa zona habitável, onde o Galactus nunca possa encontrar a Terra. Então essa é a grande ideia do Reed Richards, mas para conseguir tirar essa ideia do papel, eles têm que fazer o teletransporte do Reed Richards, que fez ele teleportar um ovo, do tamanho, sei lá, de uma torre de Paris. Então tem que fazer um portal gigante e tem que fazer no mundo todo, para poder envolver o planeta todo. E aí eles começam a construção, tem um certo tempozinho que o Quarteto Fantástico pede ajuda da população do mundo inteiro para poder fazer esses portais ao redor do mundo. Só que nisso, galera, surge um problema, porque o portalzinho que transportava o ovo, que é minúsculo, consome muita energia, muita. E para todos os portais ao redor do mundo gigantes funcionarem para transportar a Terra, precisa de uma quantidade de energia gigantesca. E aí o Quarteto Fantástico propõe para o mundo inteiro para que todo mundo desligue os interruptores para economizar energia, justamente para ter energia só para os portais, porque caso contrário não vai dar certo o plano. E aqui, galera, a gente vê a inteligência do Reed Richards, porque no meio de toda essa pressão, imagina, tu é o pai de uma criança e um ser cósmico tá vindo para destruir a Terra, e ele pede o teu bebê em troca para não destruir. E ao mesmo tempo tu tem que bolar um plano, uma estratégia, porque tu não quer entregar nenhum planeta e nenhum bebê. E no meio de toda essa pressão, o cara tem plano A e plano B, plano C. Cara, o Reed Richards aqui tá muito, mas muito bem retratado, muito inteligente. O cara tá em outro patamar, não à toa vai ser o líder dos Vingadores, já foi confirmado isso. Bom, e como esperado, o plano dele estava dando certo. Estava, você se pergunta? Sim, galera, estava, porque no meio do plano, quando a Terra tá sendo envolvida pelo campo magnético do portal para ser transportado para outro sistema, a Surfista Prateada chega lá e começa a destruir todos os portais ao redor do mundo. E bom, com isso o grande portal começa a se desfazer, porque as peças que fazem o grande portal estavam sendo destruídas pela Surfista Prateada, e assim o plano do Reed Richards começa a dar errado, não vai rolar da Terra ser transportada. E aí o Johnny Storm tenta até combater, né, a Surfista Prateada, mostrando pra ela de o porquê que ela tava fazendo isso e revelando pra gente o motivo o porquê que ela é o arauto de Galactus. E aqui nesse filme, o Galactus, ele foi ao planeta da Shalla-Bal tentar destruir, né, consumir o planeta dela. Só que em troca da destruição do planeta dela, ela se oferece para ser o arauto dele. Então é assim que ela acaba se tornando a Surfista Prateada, o grande arauto de Galactus. E aí o Johnny Storm acaba descobrindo por meio lá de uns discos lá de sinais, que ele acaba descobrindo a língua do planeta da Surfista. Aí ele descobre que o único planeta que o Galactus poupou é o planeta da Surfista Prateada, chegando à conclusão de que ela deu a liberdade dela em troca do planeta. E esse plot de Johnny Storm aqui, eu falando aqui, você pode não achar tão bom, mas, cara, no filme é muito bom. Inclusive, o Johnny Storm, nessa oportunidade, manda real pra ela e pede a ajuda da Surfista pra poder derrotar o Galactus. Só que, como a gente sabe, a Surfista Prateada tá meio sem esperança, né? Sabe que não tem como derrotar o Galactus e vai embora. Pelo menos, por enquanto. Mas tá, galera, o plano do Reed Richards de transportar a Terra não deu certo, porém, de todos os portais ainda sobrou um, que tava lá na Times Square. Coincidência? Acho que sim. Então, sabendo disso, o Reed Richards fala que tem que atrair o Galactus pra
aquele portal, para ele poder, se não transportar o planeta para outro sistema, transportar o Galactus só sem a nave, que aí ele vai ficar lá à deriva no espaço e provavelmente não vai encontrar mais a Terra. Mas como eles vão fazer isso? Colocando o Franklin Richards de isca. Pois é, cara, eles colocam o Franklin Richards lá no meio do portal de isca pro Galactus chegar lá e na hora que ele pisar no portal ele ser transportado. Porém, quando o Galactus chega, dá tudo errado, porque o Galactus, quando tá prestes a entrar na armadilha, ele percebe que, na verdade, o berço que eles colocaram lá no portal não tinha nada. O Franklin Richards estava lá no prédio do Quarteto Fantástico de boas. E aí depois de perceber isso, meu filho, o Galactus vai atrás do Franklin Richards lá no prédio do Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico tenta impedir o Galactus de chegar no prédio, mas não dá outra, porque o Galactus é muito forte. Ele é praticamente um deus aqui. Só que aqui, meu amigo, nessa cena aqui, ela te ensina que nunca se deve mexer com a mãe. Porque a Sue Storm começa a tirar poder, não sei da onde, até da bunda, e fica mais forte do que o Galactus e consegue segurar ele. E aí, ao mesmo tempo, o Senhor Fantástico vai lá, se estica pra poder pegar o filho dele. E a Sue Storm continua empurrando o Galactus em direção ao portal, já que o portal tá aberto e vai permanecer só por, sei lá, 30 segundos. E aí a Sue Storm consegue até jogar o Galactus pra dentro do portal e o Reed Richards consegue pegar o Franklin da mão do Galactus, impedindo que ele caia no portal também. Só, galera, que como o Galactus é muito forte, ele consegue até que quase sair do portal. Então, ele tá prestes a sair do portal e aí não vai ter mais nada o que fazer. E aqui, cara, o Johnny Storm decide se sacrificar. E aí, na hora que ele vai de encontro com o Galactus pra empurrar ele pro portal, adivinha que aparece? É a Shalla-Bal. A Shalla-Bal aparece, joga o Johnny Storm lá pro canto e ela mesma se sacrifica pra salvar todo mundo. E aí o Galactus vai junto com ela pro portal e são transportados, Deus sabe lá pra onde. E bom, galera, depois disso a Sue Storm quase morre, né? Mas quem salva ela é o Franklin Richards, né? Porque durante todo o filme, o Galactus, todos os personagens falando que o Franklin, ele tem um poder muito, muito grande, é um poder cósmico. Só que por enquanto, nesse filme aqui, a gente não viu isso. Mas no finalzinho, ele mostra uma pequena parte do seu poder, quando ele praticamente ressuscita a Sue Storm, porque ela, ali naquela cena, ela morreu. E aí o Franklin vai lá e ressuscita a mãe dele. E cara, essa cena é muito emocional, cara. Essa cena, eu confesso que escorreu uma aguinha aqui pelo olho, porque não tem como, cara. Aquela cena ali, quem não pelo menos lacrimejou, não tem coração, pô. O mundo agradece ao Quarteto Fantástico, mas o que eu tava esperando mesmo era a cena pós-crédito também. Muito tem circulado aí nas redes sociais uma possível cena pós-crédito onde aparece o Tony, né, o Robert Downey Jr., só a metade e numa mesa de cirurgia sendo meio que reconstruído. E a galera pintando essa cena como se fosse o pós-créditos de Quarteto Fantástico, mas a verdade é que é uma cena feita por IA, galera. Não é real, não é a cena pós-créditos do filme. Porque a cena pós-crédito mostra nada mais, nada menos do que um vislumbre do Doutor Destino, cara. O Doutor Destino aparece aqui, mas calma, galera, calma que ele só aparece de costas. A Marvel não quis mostrar o rosto do Doutor Destino, mas ele aparece lá com a sua capa verde e ele segurando a máscara assim, mas de costas. Então a gente não vê o Robert Downey Jr. E ao menos a gente nem sabe, né, se aquele Doutor Destino daquele universo do Quarteto Fantástico é o Doutor Destino que a gente vai ver lá em Doomsday. Provavelmente sim. Então ali naquela cena pós-créditos deve ser o Robert Downey Jr. E como a gente vê lá, ele tá falando, abraçando o Franklin Richards. Provavelmente ele sabe do poder cósmico que o Franklin tem. E como o mundo todo tava falando do Franklin, então o Doutor Destino deve ter ficado sabendo desse pequeno garotinho que tem um poder cósmico, talvez até de atravessar multiversos. E aí foi falar com ele, então deixando um gancho pra Doomsday, cara. Eu acho que o Franklin Richards vai ter um papel muito, mas muito importante em Doomsday. Provavelmente ele vai ser a chave para a conquista do multiverso por parte do Doutor Destino. Algo me diz, curioso, que a gente vai ver muito ainda o Franklin Richards nos próximos filmes. Muito. Mas bom, galera, me conta aqui embaixo, tu que já assistiu o Quarteto Fantástico. E aí, tu gostou do filme? Tu achou que foi um excelente, um bom ou um ruim filme? Comenta aqui, cara, que eu quero ver a opinião de vocês. E no mais, curioso, se tu quiser ficar mais um pouquinho aqui comigo, clica nesse vídeo aqui que tá muito legal. Te espero no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Fui!